Oi, gente, boa noite. Meu nome é Flaviane, sou acadêmica do curso de Pedagogia da UBRA, do segundo semestre. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre os 4 pilares da educação. Eu decidi, eu escolhi a parte que fala sobre aprender a viver juntos, aprender a conviver com os outros. Ou seja, cada dia que passa é um desafio a gente viver em sociedade. Por quê? Porque isso é uma coisa que vem desde os tempos antigos, né? Desde a antiguidade, que o ser humano ele tem dificuldade em viver em sociedade. Não é fácil. Não é fácil por quê? Porque muitas das vezes envolve questões religiosas, né? Então, para aprender a conviver com pessoas, a gente tem que ter a questão da tolerância, do respeito, considerar o outro, se colocar no lugar do outro, né? A empatia. E dentro dos 4 pilares também tem a questão do conhecer, aprender a ser, aprender a fazer. Então, esse pilar do conviver com o outro está totalmente interligado com o aprender a ser, o aprender a fazer e o aprender a conhecer. Por quê? Um depende do outro, né? Se você, para ter uma boa convivência com uma pessoa, você tem que conhecê-la, né? Como é que você vai aprender a conviver se você não conhecer o outro? Então, o educador ele tem que ter essa empatia pelo outro, né? Se colocar no lugar do outro, tentar pelo menos conhecer um pouco a realidade do outro, esse lado humano, né? Para ele pelo menos é, ter uma certa afinidade a ponto de se colocar no lugar do outro, não que ele tenha que sofrer pelo outro, mas ele poder entender o outro. Aí tudo fica mais fácil, né? E as coisas fluem. Hoje em dia é isso. Hoje em dia um dos maiores desafios da educação no mundo atual, muitas das vezes é um mundo violento, né? Que se opõe à esperança posta por alguns no processo da humanidade. A história humana sempre foi conflituosa, como eu já disse antes. Até agora a educação não pode fazer grande coisa para modificar essa situação real. Poderemos conceber uma educação capaz de evitar os conflitos? Fica essa pergunta no ar. Então, a gente tem que ver a questão da descoberta do outro, tender para os objetivos comuns. Você conhecendo, você percebe se você tem um objetivo em comum com o outro ou não, né? Se você comunga da mesma ideia do outro ou não. Se você diverge, você tem o papel e o dever de respeitar, porque ninguém é obrigado a pensar igual ao outro, né? Todos têm o direito de ter o seu individualismo, e aí é onde entra o respeito. Aprender a respeitar, aprender a conviver, ainda mais para quem trabalha em escola, não é fácil a convivência, né? Porque você vai lidar com o diretor, com o professor, com o pai de aluno, com o supervisor. Então, são gênios diferentes, personalidades diferentes, caráteres diferentes. Você vai estar lidando com diversos gênios, diversas personalidades, né, de pessoas. Então fica aí, né, a pergunta
você é capaz de conviver e respeitar o outro?